A gente começa a edição de hoje com as informações sobre a crise diplomática entre Brasil e Israel. O presidente Lula chamou de volta ao país o embaixador brasileiro em Israel. O governo daqui também convocou o embaixador israelense no Brasil para uma conversa. Essas medidas foram tomadas depois da reação de Israel às falas do presidente Lula sobre a ação israelense na faixa de Gaza. Faixa de Gaza que a gente sempre mostra praticamente todo dia aqui no programa. Vamos conversar agora ao vivo com a Manuela Castro, que a Manu tem mais informações para a gente ao vivo. Manu, boa noite para você. Olá, Porta Nova. Boa noite a você, a Yara e a todos que nos acompanham. Pois é, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou o ministro de Israel, Daniel Zonshine, para que ele compareça ao Palácio do Itamaraty, lá no Rio de Janeiro. O ministro Mauro Vieira está no Rio para a reunião do G20. O ministro também convocou o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, para que ele volte ao Brasil para prestar esclarecimentos. O embaixador deve embarcar para o Brasil amanhã mesmo. Todas essas ações, de acordo com o Itamaraty, foram tomadas diante da gravidade das declarações feitas pelo governo de Israel. Diante da tensão entre os dois países, o presidente Lula se reuniu hoje com o assessor internacional da Presidência da República, Celso Amorim, também com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Vamos ver agora na reportagem o que disse o presidente Lula e a repercussão desse caso. A crise diplomática com o governo israelense começou depois que o presidente Lula afirmou, durante viagem oficial à Etiópia, que as mortes de civis em Gaza são um genocídio comparado ao Holocausto. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reagiu à fala de Lula. Em nota, disse que comparar as ações de Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Netanyahu afirmou ainda que as palavras são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender. Outra reação do governo israelense foi convocar o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, para ir ao Museu do Holocausto. Hoje, durante a visita, o ministro de Relações Exteriores do país, Israel Katz, mostrou ao embaixador Meyer os nomes de seus avós mortos no Holocausto, que estão registrados no memorial, e explicou que, na época, a Alemanha exterminou 6 milhões de judeus, aproximadamente um terço da população judaica mundial. Em entrevista ao lado do embaixador brasileiro, o ministro israelense afirmou que Lula é uma persona não grata em Israel enquanto não pedir desculpas e retirar o que disse. Aqui no Brasil, a Confederação Israelita emitiu uma nota que vai na mesma linha do governo de Israel e repudia as declarações de Lula. Já a Federação Árabe Palestina do Brasil disse também em nota que Lula trouxe à tona a tragédia humanitária enfrentada pelos palestinos e também ressaltou a natureza genocida, colonial e supremacista do sionismo, comparável às práticas nazistas condenadas pela história. Segundo a FEPAL, o genocídio palestino é factualmente igual ou pior que o Holocausto euro-judaico. Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a posição de Lula é pela paz na Palestina. Em relação à colocação do presidente Lula, eu acho que é clara a sua posição. De um lado, deixou claro que a ação do Hamas foi uma ação terrorista, isso eu ouvi dele em vários pronunciamentos, e de outro lado que nós precisamos de paz. Bom, pois é, depois de tudo isso que a gente viu na reportagem, né, Yara, houve já uma manifestação em nível europeu e não é qualquer nível. Comandantes dos países da União Europeia se manifestaram, né? Inclusive, a gente vai dar o crédito aqui da agência Reuters, que publicou isso agora há pouco. Exatamente. 26 países, né, dos 27 que fazem parte do bloco, pediram um cessar-fogo imediato a Israel lá e também falaram sobre os bombardeios para
para a intensificação. Inclusive, citaram Rafah, que Israel já disse que deve entrar em Rafah até o dia 10, caso os reféns não sejam libertados, e pediu para que Israel... fez uma espécie de ameaça, né? Para que Israel não entre em Rafah. Pois é. E aí, como é que fica a situação agora? Você que está nos assistindo e que acompanha sempre aqui esse assunto, que é um assunto muito importante. Vai haver alguma manifestação, provavelmente do lado, inclusive, dos Estados Unidos e Israel, porque isso é um tema de geopolítica muito importante, e vem as providências a partir daí. A gente continua acompanhando, claro, e ainda nessa edição a gente vai trazer mais atualizações sobre como é que foi o dia em Gaza, já que a gente tem acompanhado com bastante frequência. O fato é que o tema extrapolou o diálogo entre os dois países, entre Brasil e Israel, e isso aí vai ter repercussão com certeza nos próximos dias. E esse pedido de cessar-fogo, pelo menos temporário, também é para atender interesse de Israel na libertação dos reféns. Então seria quase que uma negociação, provavelmente mediada em nível internacional, para liberar reféns de um lado e para parar os ataques na faixa de Gaza. A gente vai continuar acompanhando e, como eu disse, daqui a pouco a gente fala mais sobre como foi a situação lá nas últimas horas, nos últimos dias também.